Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e BBB. Aqui eu falo sobre BBB. Não, gente, vocês não clicaram no episódio errado, vocês não estão pensando que hoje é um dia e é outro. Hoje é quarta-feira mesmo. Eu sei que normalmente o episódio sai na sexta-feira, mas eu vou fazer algumas mudanças nesse podcast. Porque eu estava pensando que, assim, se eu quisesse ouvir o podcast só pra saber dos filmes, eu ia ficar irritadíssimo que tivesse um bloco enorme no começo falando sobre BBB. E se eu quisesse assistir só sobre BBB, tudo bem, né? Era só parar o episódio antes. Mas assim, eu ia ver lá que tinha 30 minutos de episódio, sendo que é só 15 de BBB, talvez ficasse com um pouco de preguiça. Então, eu vou tentar fazer desse novo jeito, que é separar os temas. Na quarta-feira eu vou postar sobre BBB agora, porque também acho que faz um pouco mais de sentido eu postar depois da eliminação e falando tudo o que aconteceu na semana. E na sexta-feira eu vou postar sobre filmes. Daí eu tô até pensando em fazer outro episódio sobre alguma outra coisa, mas ainda estou com projetos, meninas, projetos em mente, então não vou prometer nada ainda, mas vamos fazer essa mudança por enquanto, vamos ver no que vai dar. Vamos começar então falando sobre o BBB. A última coisa que eu comentei aqui, como o episódio saiu na sexta-feira passada, eu comentei sobre quem tinha ganhado a prova do líder, que tinha sido a Raquel. Daí, a Raquel e o Michel estavam, assim, se achando com o Chernogrupo, né? Porque eles estão juntos com o Chernogrupo. E eles estão se achando, assim, os jogadores, como a própria edição disse, plantagonistas. Eu cheguei a comentar aqui, não, né? Eu não falei de quem era o anjo, porque se saiu na sexta de manhã, não tinha tido a prova do anjo ainda. Bom, quem era o anjo era o Michel. O Michel era anjo, ele ganhou a prova, que acho que foi no sábado ou na sexta mesmo, agora eu não lembro quando aconteceu. Então, assim, e ele é super amigo da Raquel, né? Então, Raquel como líder, Michel como anjo, eles estavam se achando os favoritos, os ganhadores do programa. Enfim, tava nessa. Daí a gente teve a formação de paredão, né? O Michel, que era o anjo, tava autoimune e ele não ia imunizar ninguém, era só anjo autoimune, fim. E ele ia colocar alguém no paredão. Daí na dinâmica ficaram Matheus, Anne, Fernanda e Lucas no paredão. A Anne foi pela Raquel, e agora eu não lembro quem. O Michel colocou o Lucas? Ai, gente, agora eu não lembro, esqueci de anotar isso. Mas enfim, no fim foram esses 4 no paredão. Esses 4 estavam no paredão. Teve a prova bate e volta. Só a Anne não participou, né? Porque ela foi indicação direta do líder. A gente tava torcendo pra o Matheus ganhar, né? Porque o Matheus a gente gosta mais. E eu acho que eu preferia até que... Será que eu preferia que o Lucas saísse nesse caso em vez da Fernanda? Não sei. Mas enfim, só não podia ganhar a Fernanda ou o Lucas. A gente queria que ganhasse Matheus. Óbvio que sempre acontece o que a gente não quer. Então o Lucas venceu. Como eu sempre digo, odeio a prova bate-volta. Sempre passo raiva nela. E foi isso que aconteceu. Mais um dia passando raiva com a prova bate-volta. Lucas venceu. O paredão foi entre Matheus, Anne e Fernanda. Daí na segunda-feira a gente teve o Sincerão, que foi uma dinâmica que assim... Boninho, você está flertando com a violação dos direitos humanos, tá? Eu não queria falar nada, mas isso tá prestes a acontecer. Foi uma dinâmica que já aconteceu em uma edição passada, se eu não me engano, aqui a Gleice ganhou. E eu lembro que foi muito criticada na internet. A internet achou pesadíssima. E o Burito foi lá e fez de novo a mesma dinâmica, sabe? Tinha cartas dos familiares lá deles. E as pessoas que estavam no paredão, que era Matheus, Anne e Fernanda. A Raquel, que é a líder, e o Michel, que era anjo. Esses 5 participaram da dinâmica. E daí eles iam lá, escolhiam alguma das cartinhas dos familiares, né, de todos os participantes. Escolhia uma delas. E falava por que eles iam triturar aquela cartinha. E daí eles trituravam a carta de quem eles não queriam que lesse a carta, né?
E assim, muito pesado, porque pensa, você tá lá sentindo falta da sua família, você tá com o seu psicológico totalmente fragilizado, porque você não tem contato com ninguém, você não tem uma foto pra ver da sua família, você não tem nada, e daí a pessoa vai lá e tritura a sua carta, a única chance que você tinha de receber uma mínima notícia de quem tá aqui fora. Ai, gente, eu acho pesado. Muita gente achou também. Mas assim, no fim acabou causando brigas, né? Então, todo mundo criticou, mas depois passou. Só que eu continuo achando pesado e acho que não deveria fazer de novo. Boninho, sei que você tá ouvindo isso. Eu te adoro, Boninho. Quero muito entrar no BBB. Me chama que eu vou. Mas eu acho que você não deveria fazer mais isso. Enfim. Daí, essa dinâmica. Na dinâmica, quem sobrou no fim foi Fernanda, as cartinhas que sobraram, né? Fernanda, Davi e Vanessa. Acho que foram só esses três, se eu não me engano. Foram só esses três, sim. O Michel, não. O Matheus, coitado, ele é muito emotivo, muito bonzinho. Ele chorou de ter que triturar a carta das outras pessoas. Ele tava muito triste de ter que fazer aquilo. Eu gosto muito do Matheus, viu, gente? Eu sei que no começo, quem viu meus stories, me viu criticando ele, falando que ele era meio agroboy, que eu tinha um pé atrás. Realmente tinha. Mas eu me surpreendi pro bem, olha lá. Por isso que eu não ponho expectativas altas nos participantes, que eu não conheço muito, né? Principalmente os machos, que a gente sabe que acaba sendo uns heterotops sem noção. Então não coloco expectativa. E olha lá, às vezes vem uma surpresa boa. Estou gostando muito do Matheus cada vez mais. Ele é muito bonzinho, gosto muito dele. E daí, enfim, tadinho, ficou sem carta no fim, porque trituraram a carta dele. Daí o Davi, a Vanessa e a Fernanda leram as suas cartinhas. Essa dinâmica gerou várias brigas, várias discussões de gente que não concordou com a pessoa que triturou a cartinha delas, né? Tipo, o Rodriguinho ficou inconformado que a Raquel triturou a cartinha dele. Mas assim, eu acho que ela teve toda a razão, porque ele já foi líder 2 vezes, ele já viu foto da família dele 2 vezes. Então assim, as outras pessoas que nem foram líder, nem líder, nem anjo, mereciam muito mais. Ele já teve 2 oportunidades de ver. Então eu entendi a lógica dela, eu concordei com ela, mas ele ficou lá fazendo um super drama, porque eles estão no mesmo grupo, que é o Chernobyl Grupo agora, né? Enfim, fez um super drama. E não só ele, né? Várias outras pessoas ficaram tristérrimas com a dinâmica. Por isso que eu falo que é um pouco perigosa, mexe muito com o psicológico deles. Mas enfim, foi isso que rolou. E depois disso, teve uma super briga do Bin com o Michel. O Bin começou a chamar o Michel de falso. E assim, ele estava errado? Não. Mas ele se alterou num nível, como diz Fernanda, houve um destempero num nível que ele perde a razão, é difícil, sabe? Ele fala, ele grita, ele vai pra cima, ele fica descontrolado. É infantil, porque daí ele vira as costas e continua falando, sabe? Ele não consegue superar. E ele ainda usa uns argumentos que, assim, a gente fica meio com o pé atrás, né? Ele chamou o Michel de professorzinho de história, como se fosse um xingamento. O Michel corrigiu ele e falou assim, é de geografia, tá? E rimos muito, mas o Bin usou isso como se fosse um xingamento. E a gente sabe o pensamento que ele tem. Ele já teve conversas com o Rodriguinho, na qual eles se vangloriam de um jeito, por eles serem cantores, que eles se acham muito superiores às outras pessoas. Então ele falou professorzinho num sentido pejorativo mesmo, porque ele acha que ele é superior, porque ele é famoso, porque ele é cantor, porque ele tem uma profissão mais reconhecida. O que é errado, a gente sabe, mas acontece mesmo, né? É mais reconhecida mesmo, infelizmente, mas os professores são tão quanto ou mais importantes que... Mas enfim, eu não vou entrar nessa polêmica. Mas assim, ele quis falar num tom pejorativo. Então foi muito feio o jeito que ele falou. Então ele perde a razão. Ele tava certo no que ele tava falando, mas ele perde a razão ao gritar, ao ir pra cima, ao ser agressivo e ao falar esse tipo de coisa, né, pejorativa, que não faz sentido nenhum.
Depois, com essa briga, resultou no quê? Num começo de uma amizade linda entre Davi e Vanessa. Davi e Vanessa depois estavam conversando no quarto e a Vanessa falou pra ele, eles estavam concordando que o Bin tinha se exaltado demais. A Vanessa falou que não gostou, que ela não gostava de quem gritava, assim. Coisa que ela já criticou no próprio Davi, porque o Davi já se meteu em briga em que ele gritou com as pessoas e ela já falou pra ele que ela não gostava disso, né? Esse foi um dos motivos dela se incomodar com ele, dela votar nele e tudo mais. Mas ela falou nessa conversa que eles tiveram agora, ela falou, eu falei pra você sobre isso, já que eu não gostava desse tipo de atitude, e eu vi uma mudança em você, e daí agora o Bin vai lá e faz a mesma coisa. Então ela fala, eu vou conversar com ele sobre isso também, porque eu também não gostei. E daí o Davi concordou com ela e tal, então assim, eles estão ficando próximos pro desespero do Twitter. A amizade da Vanessa é real, tá? Enemies to Friends. E daí o Davi também elogiou ela, falou que ela é uma super jogadora, né? E tal. Então, assim. Ai, tô rindo dessa amizade improvável que, né? O Twitter todo odiando, mas eles estão lá. Também eles sentaram um do lado do outro. Ontem, na eliminação, eles estavam sentados um do lado do outro, bem juntinhos, bem friends, mais que amigos friends, pra esperar o resultado da eliminação. Ai, gente, estou achando engraçado esse plot. E daí ontem teve a eliminação, como eu disse, estavam Matheus, Anne e Fernanda no paredão. E a gente querendo que a Fernanda saísse, porque, né, Fernanda... Tem muitos momentos em que a Fernanda debochada e o jeito dela de ser, eu me identifico, eu acho engraçado e eu gosto. Mas tem falas da Fernanda que são meu Deus, fui falar uma palavra bonita e me perdi. Indefensáveis. É difícil de defender, é isso, tá? Porque assim, eu já falei sobre isso aqui nesse podcast. Ela é contra pautas, né? Qualquer pauta que é levantada, ela diz que não concorda. Tipo, quando falam que alguma coisa é racismo, ela fala, ai não, mas daí já é demais. Quando falam que alguma coisa é machismo, ai não, mas daí já falar isso é demais. Então, assim, ela é contra pautas, a gente já tem isso estabelecido. E daí ela usa termos capacitistas, né? Que a Pitel, que é super amiga dela, já falou pra ela que ela não devia falar o que ela sempre fala, que eu nem vou repetir aqui porque eu acho uma palavra pesadíssima, assim, eu consigo entender muito o peso dessa palavra, eu acho muito feio usar, então eu nem vou repetir aqui. Mas e a Pitel alertou ela, falou assim, amiga, não fala mais isso. E ela não quer nem saber, ela fala, ai não, mas isso é normal, isso lá todo mundo fala, lá no Rio de Janeiro todo mundo fala, porque ela é do Rio de Janeiro, né? E assim, realmente, todo mundo fala. Não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro todo mundo fala, né? E, infelizmente, todo mundo fala, porque eu acho péssimo. E eu tô vendo muitas pessoas se incomodarem com isso, graças a Deus, e diminuindo cada vez mais o uso desse termo. E assim, você tem que aprender, amiga. Todo mundo fala, mas tá errado. Você vai fazer a mesma coisa, o mesmo erro pra sempre, porque todo mundo faz? Não faz sentido. Então, assim, me irrita. E ela também já teve falas levemente xenofóbicas e racistas, que assim, a gente não pode afirmar nada, né? Porque não foi nada muito explícito, mas que deu a entender, sabe? Pode ter sido um mal entendido? Pode. Mas ficou feio pra ela. Então, assim, juntando tudo isso, é um pouco difícil defender. Então a gente tava querendo muito que ela saísse. Porém, quem saiu no fim foi a Anne. Foi muito pouca diferença. A Anne saiu com 52% e a Fernanda, se eu não me engano, ficou com 48%. Foi muita pouca diferença, muita pouca. Esquisito falar isso, né? Mas foi pouquíssima diferença. E a Anne saiu. Eu não fiquei triste com a saída da Anne, porque assim, não importava com ela a ponto de ficar triste. Porém, eu queria que a Fernanda tivesse saído, então eu fiquei bravo que a Fernanda não saiu, mas não triste pela Anne ter saído. E agora é isso, agora foi isso que tivemos. Espero que num dos próximos paredões a Fernanda vá de novo e saia logo, pra ela não ficar se achando. E vamos ver no que vai dar, né?
E me contem, né? Acho que foi isso, todos os assuntos de BBB que eu queria falar, trazer pra vocês. Me contem o que vocês acharam de todos os acontecimentos do BBB e também dessa mudança que eu fiz de trazer nas quartas-feiras, agora um episódio só sobre o BBB e depois, na sexta-feira, um episódio só sobre filmes. Me contem suas opiniões. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e vejo vocês no próximo episódio. Ah, e esqueci de falar, meu Deus. Me sigam nas redes sociais, André Nardini, para falarem sobre suas opiniões. E sigam também o meu novo o meu novo perfil, surtospop.tv. Nesse perfil eu vou postar sobre os episódios do podcast. Esse era o perfil do podcast antes, né? Surtos Leves e Filmes, era o @ dele. Eu mudei porque eu quero postar não só sobre o podcast, mas sobre outras coisas do mundo pop que eu ver por aí. Sobre livros que eu estiver lendo, sobre filmes que eu tiver assistido, enfim. Quero postar várias coisas lá, então me sigam lá também, surtospop.tv. E nas minhas redes pessoais, André Nardini, pra gente falar sobre todos esses assuntos, tá bom? Um beijo, vejo vocês no próximo episódio, que não é só na próxima semana, que é na sexta-feira. Tchau!